Você já percebeu quando dois corações batem forte demais? Rápido demais, como se estivessem correndo contra algo invisível? Jonas Susbach e Maxiane entraram no BBB 26 e, desde o primeiro olhar trocado na madrugada daquela casa vigiada, algo começou a pulsar entre eles. Mas tem um detalhe que ninguém reparou nos primeiros dias, um segredo escrito nas estrelas muito antes deles se conhecerem. Muito antes de qualquer câmera capturar aquele sorriso dele ou aquele jeito dela de desviar o olhar quando se sente observada demais. Esse casal não está junto por acaso, mas também não veio para durar. E se você quer entender por que alguns amores nascem com data de validade estampada na testa, fica comigo até o final. Porque o que você vai descobrir sobre esses dois vai te fazer repensar tudo o que você acredita sobre química e destino. A gente começa a história deles numa noite qualquer dentro daquela casa, quando todo mundo já tinha ido dormir e só restavam Jonas e Maxiane na cozinha, conversando baixo para não acordar ninguém. Ele fazia aquela cara de quem estava realmente interessado no que ela dizia, inclinando o corpo para frente, sorrindo nos momentos certos, tocando de leve no braço dela quando queria enfatizar algo. Ela ria daquele jeito meio tímido, meio provocante, como se estivesse testando até onde poderia ir, sem entregar demais o porro que sentia. O público começou a torcer naquele momento, porque a cena era bonita, era real. Tinha aquela intensidade que a gente reconhece quando duas pessoas se conectam de verdade. Nas redes sociais, os comentários já falavam em casal favorito, em shippar até o final, em possível relacionamento fora da casa. Mas existe uma linha muito tênue entre intensidade e urgência, entre paixão e desespero disfarçado, e pouquíssimas pessoas conseguem enxergar essa diferença quando estão do lado de dentro. É exatamente assim que começa quando o erro parece certo. Jonas tem aquele jeito protetor, de quem quer ser o porto seguro, o cara que resolve, que ampara, que está sempre disponível quando alguém precisa. Maxiane tem aquela aura de quem carrega mundos inteiros dentro de si, de quem sente tudo muito profundamente, de quem se entrega por completo quando decide confiar em alguém. Nos primeiros dias, isso parecia um encaixe perfeito. Ele oferecia a segurança que ela buscava. Ela oferecia a profundidade emocional que ele sempre quis encontrar em alguém. Ela dançava solta, livre, rindo com outras pessoas, vivendo o momento sem pensar em mais nada. Quando ele finalmente chegava perto, ela sorria, abraçava, mas logo voltava para a pista, para a música, para aquela energia coletiva que alimentava. Eles conversavam por horas. Dividiam segredos, criavam aquela bolha que todo casal apaixonado conhece bem, aquele universo particular onde só existem duas pessoas e o resto do mundo vira cenário. O problema é que dentro de um reality show onde tudo é amplificado, acelerado, testado a cada segundo, essa bolha não dura. E quando ela estoura, não faz barulho suave não. Ela implode. Mas vamos voltar um pouco no tempo, antes mesmo deles entrarem na casa, quando o universo já estava desenhando esse encontro com traços que eles jamais conseguiriam apagar sozinhos. Jonas nasceu sob a influência de um signo que busca estabilidade, que precisa de raiz, de estrutura, de planejamento. Ele é o tipo de pessoa que constrói devagar, que pensa no longo prazo, que não gosta de incertezas ou de terrenos movediços. Já Maxiane nasceu sob a regência de energias que pedem movimento constante, transformação, profundidade emocional intensa e, ao mesmo tempo, uma liberdade que não aceita gaiolas, nem mesmo as mais douradas. Ela precisa sentir que pode ir e voltar, que pode mergulhar fundo, mas também pode emergir quando sentir que está se afogando. São duas necessidades completamente opostas, tentando coexistir no mesmo espaço. E o pior de tudo é que ambos são sinceros, ambos querem fazer dar certo. Ambos acreditam que o sentimento é forte o suficiente para superar qualquer diferença. Só que sentimento não é mágica. Sentimento não reescreve mapas astrais. Sentimento não muda a essência de quem você é quando nasceu. Aqui, o mapa astral já estava gritando, mas ninguém ouviu. Nos primeiros dias dentro da casa, os sinais começaram a aparecer de forma quase imperceptível. Numa festa, Jonas procurava por Maxiane o tempo todo com o olhar, querendo saber se ela estava bem, se estava se divertindo, se precisava de algo. Ele ficava ali, meio sem saber o que fazer, tentando entender por que ela parecia tão distante mesmo estando tão perto. Não era má vontade, não era falta de carinho, era apenas o ritmo dela, que nunca ia conseguir se encaixar no ritmo dele por muito tempo. Em outro momento, durante uma conversa mais séria sobre o jogo, Jonas tentava traçar estratégias, pensar nos próximos passos, montar um plano que os mantivesse seguros.
Maxiane ouvia e concordava com a cabeça, mas você conseguia ver nos olhos dela que ela estava longe pensando em outras coisas, sentindo outras coisas que não tinham nada a ver com estratégia ou jogo. Ela vive de intuição, de sentir o momento, de fluir com o que vier. Ele vive de controle, de previsibilidade, de saber onde está pisando. São linguagens diferentes, são formas diferentes de estar no mundo. E quando você junta duas pessoas assim, numa pressão constante, vigiadas 24 horas por dia, sem escape, sem pausa, sem tempo para respirar e se reajustar, o choque é inevitável. Os outros participantes da casa começaram a perceber antes mesmo deles. Tinha sempre alguém comentando baixinho na área externa que Jonas parecia meio perdido, meio sufocado. Tinha sempre alguém reparando que Maxiane estava mais quieta, mais retraída, como se estivesse carregando um peso que não conseguia dividir com ninguém. As câmeras captavam silêncios desconfortáveis, aqueles momentos em que eles ficavam lado a lado sem trocar uma palavra, cada um perdido nos próprios pensamentos, cada um tentando entender o que tinha dado errado se tudo parecia tão certo no começo. O público começou a se dividir. Uns defendiam Jonas, dizendo que ele era atencioso demais para alguém que não valorizava. Outros defendiam Maxiane, dizendo que ela não tinha obrigação de corresponder a um nível de intensidade que ela nunca pediu. Mas ninguém estava errado. Ninguém estava certo. Era só incompatível. E incompatibilidade não tem vilão. A astrologia explica isso de um jeito que faz tudo fazer sentido quando você para olhar com atenção. Existem combinações de signos que são como fogo e água, tentando coexistir no mesmo espaço. O fogo acha que pode aquecer a água, que pode fazer ela evaporar e alcançar novos lugares. A água acha que pode controlar o fogo, que pode moldá-lo, que pode fazer ele durar mais tempo sem se consumir. Mas no fim, o fogo apaga ou a água evapora. Não tem meio termo. Não tem equilíbrio possível quando as naturezas são tão opostas. Jonas e Maxiane são exatamente isso. Ele precisa de raiz. Ela precisa de asas. Ele quer construir, ela quer descobrir. Ele tem medo de perder, ela tem medo de prender. E quanto mais ele tenta segurar, mais ela sente que está sendo aprisionada. Jonas ficava mais retraído, conversando com outros participantes, tentando se distrair da dor que estava sentindo, mas que não conseguia nomear. Quanto mais ela se afasta, mais ele sente que está sendo abandonado. É um ciclo sem saída. Uma dança onde ninguém sabe qual passo dar, porque a música de cada um toca num ritmo diferente. Não foi o jogo que separou esse casal, foi o tempo que eles nunca tiveram. Porque para um relacionamento funcionar entre pessoas tão diferentes, é preciso paciência. É preciso espaço, é preciso liberdade para errar e consertar, sem que cada erro pareça o fim do mundo. Dentro de uma casa de reality show, você não tem esse luxo. Cada briga é ampliada, cada silêncio é interpretado, cada gesto é analisado por milhões de pessoas que não conhecem o contexto completo, mas se sentem no direito de julgar. E quando você já está lidando com uma incompatibilidade natural, essa pressão externa só acelera o processo de ruptura. O clima começou a mudar de forma visível. Nas festas seguintes, eles já não se procuravam mais com a mesma frequência. Eles ainda trocavam olhares de vez em quando, mas eram olhares vazios. Do tipo que reconhece a presença do outro, mas não sabe mais o que fazer com ela. A casa inteira sentia, o público sentia, aquele casal que todo mundo torcia no começo, agora virava assunto de especulação, de análise, de torcida dividida. Maxiane dançava com a mesma energia de antes, mas agora tinha algo diferente no olhar. Uma tristeza disfarçada de liberdade, uma culpa que ela não deveria sentir, mas sentia mesmo assim. Uns queriam que eles terminassem logo para parar de sofrer. Outros queriam que eles lutassem, que tentassem mais uma vez, que provassem que o amor pode superar qualquer diferença. As conversas ficaram curtas, superficiais, educadas demais para serem reais. Quando alguém perguntava se estava tudo bem entre eles, ambos respondiam que sim, que estava tudo tranquilo, que eram apenas amigos. Mas a verdade é que não existe luta que mude a essência de quem você é. Não existe esforço que transforme água em fogo sem que um dos dois perca completamente a própria natureza. Mas todo mundo sabia que não era só amizade. Era o fim de algo que nunca teve chance de começar de verdade, mas que doeu como se tivesse durado uma vida inteira. E quando você perde sua natureza por alguém, você não tá amando, você tá se anulando. Jonas começou a perceber isso nas madrugadas insones. Quando ficava sozinho na área externa, olhando para o céu e se perguntando por que algo que parecia tão certo se tornou tão pesado. Maxiane começou a perceber isso nos momentos de silêncio, quando se pegava, evitando ele sem querer,
sem motivo aparente, apenas porque a presença dele trazia uma cobrança invisível que ela não sabia como lidar. Quanto mais tentam segurar, mais rápido tudo escapa. Essa é a verdade cruel de relacionamentos que nascem da intensidade sem terem a base necessária para sustentar essa intensidade. No começo, a química é tão forte que parece que nada mais importa. Você acha que o sentimento vai dar conta de tudo? Que o desejo vai ser suficiente para superar qualquer obstáculo. Mas com o tempo, quando a euforia inicial passa, quando a realidade bate, quando as diferenças começam a gritar mais alto que as semelhanças, você percebe que estava tentando encaixar duas peças que nunca foram feitas para se complementar. E o pior é que ninguém tem culpa. Jonas não está errado em querer segurança. Maxiane não está errado em querer liberdade. Eles só estão errados um para o outro. E reconhecer isso, aceitar isso, deixar ir, é uma das coisas mais difíceis que um ser humano pode fazer, especialmente quando o sentimento ainda está vivo, ainda pulsa, ainda dói. O final dessa história ainda não foi escrito, mas o roteiro já está traçado nas estrelas desde muito antes deles se conhecerem. A astrologia não é uma ciência exata, mas é uma ferramenta poderosa de autoconhecimento, de compreensão dos ciclos, de aceitação dos padrões que se repetem em nossas vidas. Quando você olha para a combinação de Jonas e Maxiane, você vê claramente que esse é o tipo de encontro que vem para ensinar, não para durar. Esse casal nasceu com data para acabar, porque nem todo amor entra para ficar. Alguns entram para acordar, para te tirar da zona de conforto, para te mostrar partes de você mesmo que você estava evitando olhar. Eles se cruzaram para que cada um pudesse enxergar em si mesmo aquilo que precisa ser trabalhado, transformado, aceito. Jonas está aprendendo que amor não é controle, que segurança não pode ser uma prisão para o outro. Maxiane está aprendendo que liberdade não significa fugir, que se entregar não precisa ser sinônimo de se perder. São lições duras, dolorosas, mas necessárias. E talvez no futuro, quando olharem para trás, vão agradecer por terem se encontrado justamente no momento e da forma como aconteceu, para te ensinar que às vezes o maior ato de amor é deixar ir. É aceitar que o que você sente não é suficiente para fazer dar certo. É compreender que pessoas incríveis podem ser completamente incompatíveis e que isso não diminui o valor de nenhuma delas. Porque foi esse encontro que os preparou para os amores verdadeiros que ainda estão por vir. Aqueles que vão se encaixar não pela intensidade, mas pela compatibilidade real. Jonas e Maxiane vão sair dessa experiência transformados, cada um do seu jeito, cada um com suas cicatrizes e aprendizados. Agora me diz uma coisa. Você acha que eles chegam até o fim do jogo juntos ou separados? Deixa aqui embaixo o que você sente sobre essa história.